Era uma sexta-feira comum, fria, silenciosa, daquelas que fazem a gente ouvir até os estalos da madeira velha da casa. Meus pais tinham viajado para visitar uma tia doente no interior, e eu decidi ficar. Não gosto muito de hospital, e para ser sincero, gostava do silêncio. Mas naquela noite, algo mudou no ar. Não sei explicar como, mas senti isso logo depois da meia-noite, quando o relógio da parede parou com um estalo seco. 12 em ponto. Os ponteiros congelaram como se o tempo tivesse prendido a respiração. Me levantei do sofá com a sensação de que alguém me observava. A sala estava escura, exceto pela luz fraca do abajur no canto. Caminhei até ele para desligar, e foi quando ouvi um rangido vindo do corredor. Não era vento, era mais denso. Como se o ar estivesse mais grosso, mais pesado. O som veio de novo, agora mais próximo, mais presente. Me virei devagar, e ali, entre a penumbra e o reflexo da TV desligada, vi a silhueta de algo parado no meio da sala. Não era um ladrão, não era um parente. Era uma coisa alta, magra demais, como se tivesse sido esticada além do que o corpo humano aguenta. Os braços pendiam como galhos secos. A pele, se é que era pele, parecia papel queimado. E o rosto, ou o que ocupava, o lugar do rosto, era apenas uma mancha escura, sem olhos, sem boca, sem forma. Mas eu sabia que ela me olhava. Sabia. Meu corpo congelou. Tentei me mover, mas não consegui. Era como se minhas pernas estivessem presas ao chão com pregos invisíveis. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir minha respiração entrecortada. A entidade deu um passo. O som foi seco, de madeira sendo pisada por algo pesado demais. Outro passo. E outro. Em silêncio, ela atravessou a sala até parar a poucos metros de mim. E então, ela sussurrou, mas não com palavras. Era um som dentro da minha cabeça. Um rosnado lento, arrastado, que parecia vir de um lugar profundo, antigo. Senti um gosto amargo na boca. Sangue? Não. Medo. Um medo tão denso que parecia ter gosto. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, ela não estava mais lá. Mas eu sabia. Sabia que não tinha ido embora. Fiquei parado ali por minutos que pareceram horas. Meu corpo tremia, mas o suor gelado me impedia de sentir qualquer calor. O abajur começou a piscar. 3 vezes. Depois apagou. A casa mergulhou num breu sufocante. Não era escuridão normal. Era densa, viva, como se tivesse corpo. Como se estivesse me abraçando devagar e apertando cada costela com prazer doentio. Tateei o caminho até o interruptor, mas a luz não voltou. Peguei meu celular do bolso, sem sinal, sem Wi-Fi, sem bateria. Tinha deixado em 80% há menos de 1 hora. Aquilo não era coincidência, era controle. Ela estava me isolando, me afastando do mundo. Subi as escadas devagar, querendo chegar ao meu quarto. Me escondi lá como se 4 paredes pudessem proteger alguém de algo que atravessa tempo, carne e pensamento. Quando fechei a porta, empurrei a escrivaninha contra ela. Ridículo. Uma entidade que surge no meio da sala não seria detida por madeira barata. Mas a gente se agarra ao que pode, né? Principalmente quando o medo não deixa nem a gente chorar. Sentei no chão, de costas para a parede, de frente para a porta, e esperei. Cada minuto era um desafio à sanidade. Comecei a ouvir sussurros, mas não vinham de fora. Eles vinham de dentro da minha cabeça. Vozes femininas, uma criança, um choro fraco, um chamado suave. Vem ver, ela está aqui embaixo. Tapei os ouvidos, mas o som continuava. Batia direto no centro do crânio, como uma unha riscando o osso. Fechei os olhos, rezei, pedi, ofereci. Promessas que nem sei se poderia cumprir. Quando abri os olhos, ela estava dentro do quarto, no canto. Agachada, cabeça baixa, as unhas enormes arranhando lentamente o chão de madeira, como se estivesse afiando paciência. O mesmo corpo distorcido. Mas agora havia olhos.
3, no lugar onde antes só havia trevas. Todos fixos em mim. Por que você me vê agora? Ela perguntou. A voz saiu em um lamento, como o suspiro de alguém que foi esquecido por séculos. Mas ela falava comigo, e eu não sabia se isso era bom ou péssimo. Não respondi. Mal conseguia respirar. Você me chamou quando dormiu naquele sofá. Ela continuou. Você sonhou comigo. Aí, eu lembrei. Tinha sonhado, sim. Um sonho estranho. Uma mulher presa dentro de uma casa escura, batendo nas paredes, implorando por ajuda. Mas o rosto dela era o da entidade. A voz dentro da minha cabeça mudou. Agora eram gritos. Gritos de uma multidão. Choro. Lamentos. Como se centenas de pessoas estivessem implorando pela mesma coisa. Ela não devia ter sido trancada aqui. Alguém te trancou aqui? Minha voz saiu sem que eu tivesse controle. Ela não respondeu. Apenas se levantou devagar, com o som seco dos ossos estalando. Os olhos começaram a chorar, mas não era lágrima. Era terra preta, terra úmida como de um cemitério. Cada gota caía e queimava o chão com cheiro de podre. Você vai lembrar, ela disse, antes de sumir novamente. E quando ela desapareceu, as luzes voltaram. O abajur acendeu. A TV piscou. O relógio da parede começou a andar. Mas não marcava meia-noite. Marcava 3 da manhã. Essa era a hora real. A hora em que tudo começou. No dia seguinte, tentei fingir que tudo tinha sido um pesadelo. Lavei o rosto, troquei os lençóis, abri todas as janelas para deixar o sol entrar. Mas o cheiro de terra úmida continuava. Mesmo com incenso, desinfetante, nada vencia aquele odor. Ele se enraizava nas frestas do assoalho, nos rodapés, até nas roupas do armário. No trabalho, eu estava ausente. Escrevia relatórios que não faziam sentido. Esquecia compromissos. Chamava colegas por nomes errados. A única coisa que ecoava na minha mente era a pergunta: você vai lembrar? Lembrar do quê? Foi só no 3º dia que comecei a vasculhar. Coisas antigas, fotos de família, documentos velhos, cadernos do ensino fundamental. Havia um álbum que nunca tinha aberto. Um com capa de couro desgastado e cheiro de mofo. Achei no fundo de uma gaveta, trancado. E não havia chave. Apenas uma unha quebrada dentro da fechadura. Quando abri, encontrei uma série de imagens em preto e branco. A maioria era de casas antigas. Rostos que eu não reconhecia, campos vazios. Mas no fim do álbum, havia uma página colada com fita adesiva. Com cuidado, puxei. Era uma carta. A caligrafia tremida, antiga. Dizia: ela foi selada na casa por engano. A criança não devia ter sido sacrificada. Ela voltou e nenhum de nós será poupado. Se alguém abrir esta carta, ela saberá. Ela sentirá. E a marca vai voltar. Não consegui terminar de ler. Um cheiro de queimado tomou o ar. A carta começou a enegrecer nas pontas, queimando sozinha, como se estivesse viva. Soltei e a observei, se desintegrar no chão. O álbum também ficou quente, tão quente que tive que jogá-lo longe. Quando bati o pé sem querer contra ele, a capa soltou um grito abafado. Não era coisa da minha cabeça. Aquilo tinha alma. Voltei à sala. O relógio marcava 3 da manhã de novo. Mesmo sendo de manhã. Bati na parede com raiva, com medo, com uma urgência que não entendia. E então ouvi o som do gesso rachando. Atrás da estante, puxei com força. O móvel escorregou. Havia uma porta ali. Pequena, baixa, como se feita para esconder algo. Não para passar por ela. Tive que me ajoelhar para entrar. Peguei uma lanterna, respirei fundo e entrei. Era um cômodo minúsculo. Cheirava a madeira velha, ferro e sangue. No canto, havia uma boneca feita de pano e cabelo humano. E acima dela, uma frase riscada na parede com o que parecia carvão ou ossos queimados. Ela dorme até que alguém lembre quem a trancou. E eu lembrei. Lembrei do jogo que fizemos quando criança.
Eu e meus 2 primos brincávamos de se esconder na casa da avó. Descobrimos essa sala e ouvimos choros dentro dela. Pensamos que era a brincadeira de algum vizinho, mas por medo empurramos a estante e fingimos que nunca ouvimos nada. Mas agora eu sabia. Não era brincadeira, era ela. E ela nunca saiu dali. E eu ajudei a prendê-la. Fiquei ali, ajoelhado, encarando a boneca feita com pedaços de algo que não deveria ter sido tocado. Os fios de cabelo humano ainda estavam presos por um laço vermelho, embolorado e frouxo. O pano do corpo estava rasgado e por dentro havia um objeto metálico enferrujado. Um dente de criança cravado na costura do peito. Aquilo não era um brinquedo, era um aviso. Tentei sair, mas minhas pernas não obedeceram. A lanterna apagou, mesmo com pilhas novas. O ar ficou espesso, como se cada partícula estivesse saturada de angústia. Senti que não estava mais sozinho ali. Ouvi uma respiração que não era minha. Ela sussurrava, bem rente ao meu ouvido. Você me deixou. Lá, você me esqueceu. Me arrastei para fora daquele cubículo, batendo a cabeça na moldura da porta. A estante caiu de volta no lugar sozinha, como se empurrada por mãos invisíveis. E o silêncio da sala foi mais sufocante que qualquer grito. Naquela noite, decidi não dormir. Não queria vê-la de novo. Não queria que o relógio batesse 0 hora. Mas exatamente a 2 minutos para a meia-noite, todas as luzes da casa apagaram ao mesmo tempo. O relógio digital, o fogão, o celular. Tudo travou no mesmo minuto. A única coisa que continuava viva era o som de passos descalços no corredor. Não, eram passos pesados. Eram leves, pequenos, como os de uma criança caminhando na ponta dos pés. Corri para trancar a porta do quarto, mas ela estava emperrada. Bati com o ombro até conseguir fechá-la, mas ao olhar para trás, ela já estava, lá em pé, no canto escuro. O rosto coberto por um véu de tecido queimado. Os olhos não eram olhos. Eram 2 buracos fundos, negros, fundos como covas abertas. O vestido estava úmido e grudado no corpo. E no peito, no mesmo lugar onde estava o dente dentro da boneca. Faltava algo, ela apontou para mim. E então para o relógio. Meia-noite, tudo tremeu. Carlos sempre foi uma pessoa tranquila. Trabalhava como contador e sua rotina era sempre bem controlada. Ele gostava da previsibilidade de sua vida e do conforto da sua casa, que ele considerava um refúgio seguro. Não era do tipo que acreditava em superstição ou histórias sobrenaturais. Sempre pensou que tudo no mundo poderia ser explicado pela lógica. A vida estava em uma linha reta e previsível, até aquela noite. Naquela noite, Carlos estava em casa, como sempre. Ele tinha acabado de jantar e estava se preparando para dormir. A casa estava quieta, com as luzes suavemente iluminando os cômodos. Ele deu uma última olhada nas fechaduras das portas antes de se deitar, como fazia todas as noites. Não que ele fosse paranoico, mas gostava de manter tudo em ordem. Fechou os olhos, sentindo o peso do cansaço tomando conta de seu corpo. Mas algo estava diferente naquela noite. Ele não sabia o que era, mas assim que fechou os olhos, ouviu um som. Não era um som forte, mas era inconfundível. O som de uma porta rangendo. Ele abriu os olhos rapidamente, o coração batendo mais rápido. A porta do quarto estava trancada, mas o som parecia vir de fora. Ele se levantou rapidamente, tentando entender o que poderia ser. A casa estava em silêncio novamente, mas agora ele estava alerta. Tenso, ele olhou ao redor do quarto, verificando todas as portas e janelas. Mas tudo parecia em ordem. Deve ter sido o vento. Ele murmurou para si mesmo, tentando se acalmar. Mas o som continuou. Uma leve batida seguida de um leve rangido, vindo da porta que levava à sala. Carlos estava começando a ficar desconfortável,
mas ainda tentou ignorar. Ele estava cansado e queria dormir, mas a porta não parava. A cada momento, o som ficava mais claro, mais nítido. Era uma batida suave, mas constante. Carlos levantou-se de novo, decidido a verificar o que estava acontecendo. Caminhou lentamente até a porta e colocou a mão na maçaneta. Mas quando tentou girá-la, percebeu algo estranho. A maçaneta estava estranha. Não estava trancada, mas parecia que algo estava segurando a porta do outro lado. Ele tentou novamente, puxando com mais força, mas a porta não cedia. O som do rangido aumentou. Não era o vento. Não era a casa. Era como se a porta estivesse tentando abrir sozinha. Carlos respirou fundo, com o corpo tenso. Ele empurrou a porta com força, finalmente conseguindo abri-la. Mas não havia ninguém lá. A sala estava vazia. Tudo parecia normal, mas havia uma sensação no ar. Algo não estava certo. Ele olhou para a porta da varanda que estava fechada, mas a sensação de que algo estava observando-o não o deixou. A porta que acabara de abrir com tanta dificuldade parecia agora completamente inofensiva. Mas à medida que ele se afastava, o som continuou. Carlos tentou ignorar a sensação crescente de desconforto, mas a cada segundo, ele sentia a pressão aumentar. A porta não parava de ranger, e cada vez que ele tentava voltar para o quarto, o som se intensificava. Era como se a casa estivesse viva, como se a porta estivesse tentando sair, se libertar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando respirar profundamente, mas o som continuava a ecoar em sua mente, tornando-se mais forte. Não pode ser real, ele disse a si mesmo. Isso é só cansaço, eu estou imaginando coisas. Mas o som continuava, e quando ele se virou para olhar mais uma vez, a porta não estava mais na posição que ele havia deixado. Estava ligeiramente aberta, como se tivesse se movido sozinha. Ele se aproximou novamente e, com a mão trêmula, empurrou a porta para ver o que havia lá dentro. Mas assim que a porta se abriu um pouco mais, o som cessou abruptamente. O ambiente ficou em completo silêncio. Por um instante, Carlos ficou paralisado. Ele olhou para a sala, a varanda, a janela, mas não havia nada. O silêncio parecia esmagador, como se a casa estivesse aguardando algo. Então, ele fez o que qualquer pessoa faria. Trancou a porta novamente e se retirou para o quarto, tentando afastar a sensação de pavor que tomava conta dele. Mas o silêncio não durou muito. Na mesma noite, quando ele estava prestes a dormir, o som retornou. Dessa vez o rangido era mais forte, mais insistente. Não vinha mais apenas da porta, mas parecia vir de todo o ambiente. Como se as paredes estivessem vivas, como se cada objeto na casa estivesse tentando se mover. Carlos levantou-se novamente, desta vez mais rápido, com o coração disparado. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo parecia estar em desordem. As portas se moviam. As janelas pareciam trincar. O som não parava. Ele tentou sair, mas quando foi até a porta da frente, ela não se abriu. Estava trancada, mas não havia nenhuma chave. A porta parecia ter sido travada do lado de dentro. Foi então que ele ouviu algo novo. Não era o som da porta rangendo, mas uma respiração. Não a sua, não a de ninguém que ele conhecesse. Era baixa, quase imperceptível, mas suficiente para ser ouvida claramente. Era como se alguém estivesse atrás dele, respirando tão perto que ele quase podia sentir a respiração quente no pescoço. Ele se virou, esperando ver alguém atrás de si, mas não havia ninguém. O ar estava denso, e ele sentiu o peso de uma presença no espaço. Algo estava lá, mas ele não conseguia ver. Ele estava sendo observado, mas por quem? Ele estava sozinho na casa. O medo tomou conta dele. Carlos correu para o corredor, tentando chegar à porta dos fundos, mas estava trancada da mesma maneira. Ele procurou uma chave, tentou abrir as janelas, mas nada funcionava. A pressão no ar aumentava, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificava. Algo estava ali.
Algo que ele não podia ver, mas que o estava consumindo mentalmente. Com os olhos arregalados, Carlos olhou para o relógio. O tempo parecia ter parado. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde que o som começou, mas agora ele estava preso. Preso em sua própria casa, sem saber o que fazer ou para onde ir. A presença no ar não desapareceu. Ele não sabia se estava enlouquecendo ou se havia realmente algo ali. Ele sabia que não poderia escapar daquela sensação, daquela porta que nunca fechava. Daniel sempre foi uma pessoa meticulosa. Ele adorava ter tudo organizado, cada coisa em seu lugar. Seu trabalho como designer gráfico exigia atenção aos detalhes e muita precisão, e ele sempre se orgulhou de sua capacidade de controlar seu ambiente. Seu apartamento refletia essa necessidade de ordem. Tudo estava no lugar, tudo seguia uma rotina. Naquela noite, Daniel estava em casa. Após um dia longo de trabalho, ele se acomodou no sofá, com a televisão ligada, mas a mente ainda focada nas tarefas que o aguardavam no dia seguinte. Ele sempre procurava encontrar algum tempo para relaxar, mas sua cabeça estava cheia de pensamentos, ideias para novos projetos. Quando finalmente resolveu fazer uma pausa, ele pegou um bloco de anotações e uma caneta, tentando esboçar algumas ideias enquanto assistia ao programa. Foi quando ele viu algo muito pequeno, mas que o fez parar imediatamente. Um pedaço de papel amassado estava no chão, perto da mesa. Ele franziu a testa. Não era possível. Ele tinha certeza de que havia jogado aquele pedaço de papel fora na noite anterior. Como ele teria aparecido ali novamente? Deve ser a minha cabeça, pensou Daniel, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas ele não conseguia deixar de sentir que havia algo estranho. Ele se levantou e pegou o pedaço de papel, amassando-o novamente, jogando-o na lixeira. Quando voltou para o sofá, o desconforto persistiu. Algo estava errado, mas ele não sabia exatamente o que. Daniel tentou se concentrar no programa, mas logo viu algo ainda mais perturbador. O papel amassado estava novamente no chão. Ele olhou fixamente para o pedaço de papel, a mente tentando entender o que estava acontecendo. Ele se levantou mais uma vez, pegou o papel, o amassou e o jogou novamente na lixeira, mas quando olhou para o sofá, algo estranho aconteceu. O pedaço de papel estava de volta, agora mais próximo de onde ele estava sentado. Isso não é possível, Daniel murmurou. Ele se levantou, o pânico começando a tomar conta de si. Algo não estava certo. Ele percebeu que o pedaço de papel não estava mais só no chão. Ele estava em cima da mesa agora, perfeitamente amassado, como se tivesse sido colocado ali com precisão. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia nada. A casa estava vazia, silenciosa. Daniel correu até a porta, verificou as fechaduras, mas estava tudo em ordem. Não havia nada que explicasse o que estava acontecendo. Ele olhou para a lixeira, onde o papel deveria estar, mas lá, sobre a mesa, estava o papel novamente. Ele não sabia o que pensar. Estava ficando paranoico. Daniel se aproximou da mesa, pegou o papel e o amassou novamente. Mas antes de jogá-lo fora, ele o olhou fixamente. Quando fechou os olhos por um momento e os abriu, o papel não estava mais amassado. Ele estava esticado, como se tivesse sido cuidadosamente desfeito. Foi quando ele ouviu o som. Não era forte, mas era claro, como uma voz distante, quase inaudível. Ele se virou, mas não havia ninguém. O apartamento estava em silêncio, mas o som continuava. Ele não sabia se era apenas sua mente pregando peças, mas a sensação de que alguém estava na sala com ele não o deixou. Ele olhou para o papel. O papel estava agora se movendo. Não como algo que tivesse sido empurrado, mas como se tivesse vida própria. Ele se aproximou mais, seu coração batendo mais rápido.
O papel começou a se esticar ainda mais, como se estivesse sendo puxado por alguma força invisível. Ele tentou agarrá-lo, mas antes que pudesse, o papel se desfez completamente, desaparecendo no ar. O medo tomou conta de Daniel. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de pavor profundo começou a tomar conta dele. O que estava acontecendo com o papel? E, mais importante, por que ele estava sendo manipulado dessa maneira? Ele começou a questionar sua própria sanidade. Será que estava começando a enlouquecer? Mas ele sabia que o que havia acontecido com o papel não poderia ser explicado. Não de forma racional. O telefone tocou. Daniel foi até o aparelho, tentando afastar o pânico crescente em seu peito. Era uma mensagem de texto. Ele a abriu com mãos trêmulas, e o que viu o fez parar, por um instante, quase sem conseguir respirar. A mensagem dizia apenas uma coisa: eu estou observando você. Você não vai conseguir se livrar disso. A mensagem estava sem identificação. Não havia número de telefone, apenas aquelas palavras simples, mas aterradoras. Ele tentou ligar, de volta, mas a chamada não completava. O pânico se intensificou. De repente, o papel apareceu novamente. Desta vez, estava na mesa de café, amassado, mas agora com algo diferente. As palavras "eu estou observando você" estavam escritas no papel, de forma irregular, como se tivesse sido escrito por uma mão que tremia. Daniel não sabia mais o que fazer. Ele estava em pânico, mas as palavras no papel eram reais. Ele tentou sair, correr para a rua, mas a porta não abria. Ele puxou a maçaneta com toda a sua força, mas ela estava trancada. E ele não tinha as chaves. Então, ele ouviu algo novamente. Não era mais uma voz distante, mas agora clara, sussurrando diretamente em sua mente. Você me pertence agora. A sensação de claustrofobia se apoderou dele. A casa parecia estar encolhendo ao seu redor, o ar se tornando mais denso, mais opressor. Ele olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia mais explicações lógicas. Ele estava sendo vigiado por algo que não podia ver, mas que ele sabia que estava ali. O papel amassado estava novamente sobre a mesa, e quando ele se aproximou, viu que não estava mais vazio. A mensagem estava mais clara do que nunca. Você não pode escapar de mim. E então, tudo ficou escuro.